Olá pessoal, bem-vindos de volta à nossa disciplina de sistemas de recomendação, código SC 5966 para pós-graduação no Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP. Hoje a gente vai começar então a ver em poucos mais detalhes, né, as abordagens clássicas de recomendação. Na aula passada a gente teve aquela introdução à área, onde eu apresentei todo um overview, um apanhado das técnicas de acordo com as tecnologias da web. Então a gente viu a web 1.0, 2.0, 3.0 e como que as técnicas de recomendação acompanham essas tendências que ocorrem na web. E aí então hoje a gente vai ver a parte mais básica de filtragem colaborativa. Essa aula vai ser dividida em duas partes, essa aqui é a primeira então. E então vamos ver aqui como que funciona, né? Então a filtragem colaborativa, pessoal, é uma das abordagens mais conhecidas para gerar recomendações. E ela é usada pela maioria dos sistemas comerciais porque ela meio que acompanha o raciocínio humano de gerar sugestões, né? Então, você usa a filtragem colaborativa com base na sabedoria da multidão, né? Você considera a colaboração dos usuários, o que que eles estão dizendo, o que que eles estão pensando para poder sugestionar coisas aos outros usuários. A filtragem colaborativa, pessoal, ela é bem entendida, existem vários algoritmos e versões, várias abordagens, tá? E o que é principal, né, para a gente poder classificar essas abordagens como filtragem colaborativa é o uso mesmo do conhecimento coletivo, tá? Então, quando você considera o conhecimento coletivo, tá, de outros usuários, você está lidando com a filtragem colaborativa. Ao contrário, por exemplo, de uma filtragem baseada em conteúdo, onde você se baseia apenas num perfil de um usuário, que vai ter o que ele gosta, o que ele não gosta, e em um determinado item, tá, que você pode recomendar ele ou não, daí esse item tem algumas características, e aí você vai correlacionar essas características com o perfil, tá? E aí sim gerar as recomendações. Então, qual que é a diferença disso? Né? Que aqui você não está levando em consideração a sabedoria da massa, né? A opinião de outros usuários. Você se baseia apenas no que o usuário tem interesse e no que o item oferece para ele. E aí faz essa recomendação. Na colaborativa, não. Você usa o conhecimento coletivo, tá? A filtragem colaborativa pode ser aplicada em qualquer domínio praticamente, tá? Então você pode ter domínios de recomendação de livros, filmes, jogos, pessoas, é, aplicativos, tá? E então você pode adaptar essas abordagens de filtragem colaborativa para qualquer domínio praticamente aí de recomendação, beleza? Existem algumas suposições da filtragem colaborativa. Uma delas é que usuários fornecem avaliações para os itens que são visitados. Essas avaliações, pessoal, podem ser explícitas ou implícitas, tá? Implícitas. Então, na verdade, quando você trata de avaliações explícitas, você está lidando exatamente com avaliações ou notas que os usuários fornecem para coisas que ele acha que ele não gosta, que ele é indiferente ou que ele é a favor, que ele gosta. E isso normalmente é feito por meio das ratings, tá? Que tem uma certa escala, né, de, por exemplo, de 1 a 5, de 0 a 10.
entre várias escalas que você pode ter. E as avaliações implícitas são aquelas onde você tem valores binários, tá? Ou o usuário visitou aquela página ou ele não visitou, tá? De qualquer maneira, você tem essa suposição de que você vai coletar essas avaliações, tá? Como eu falei, pode ser implícitas ou explícitas, para os itens que foram visitados, tá? Se for implícita, é simplesmente se visitou ou não. Se for explícita, é um valor, uma escala ali que fala o quanto que ele gostou ou não. Uma outra suposição é que indivíduos que tinham gostos similares no passado vão continuar a ter esses gostos no futuro, tá? Então, na verdade, existem algumas abordagens até que são de filtragem colaborativa que levam em consideração preferências de curto ou de longo prazo do usuário, tá? Mas as técnicas mais clássicas, elas supõem que os interesses do usuário permanecem constantes ao longo de todo o tempo, que nem sempre é verdadeiro, né? Porque você, com uns 10 anos atrás, tinha algumas preferências que hoje em dia você já não gosta tanto, né? E além disso, as preferências permanecem estáveis, inconsistentes ao longo do tempo, que também nem sempre é verdadeiro, apesar de que a filtragem colaborativa considera isso, né? Então pode ser que num determinado momento, dependendo do teu estado de espírito, por exemplo, ou de acordo com um determinado contexto, você tenha preferência para determinados conteúdos e em outros momentos não, tá? E a filtragem colaborativa, na forma mais básica, ela supõe que essas preferências são estáveis e consistentes. Então, olha aqui, eu tenho, na verdade, dois cenários de entrada de dados e eu tenho também dois cenários de saída aqui do teu recomendador, né? Então, como entrada, você pode oferecer uma matriz de usuários por itens e essa matriz ser de avaliações explícitas. Então, aqui você tem valores que indicam o quanto o usuário gosta daquele item, né? E você pode ter também uma matriz binária composta por avaliações implícitas, tá? Que daí é simplesmente acessou ou não acessou aquele item, tá bom? Aí, como saída, você vai ter também dois cenários. Então, o que o recomendador pode oferecer para você? Ele pode calcular uma predição do quanto que aquele usuário daria uma nota ou avaliaria um determinado item, tá? Então, por isso que está aqui uma nuvenzinha, né? Então, o sistema está predizendo que o usuário daria nota 3 para o item I1, caso ele visitasse esse item. Aqui o usuário 3 está dando nota 4 para o item 1 e assim por diante, né? Então isso daqui é um esquema de predição de notas, tá? Então o recomendador ele pode fazer uma predição de qual que seria a nota que o usuário daria para um item. E a gente tem também um cenário de ranqueamento, tá? Onde, dado um usuário, ele vai oferecer uma lista, né, de top N itens para esse usuário. Tá? São os chamados rankings, que são recomendados para cada usuário. Beleza? De acordo também com suas preferências, né? Bom, então, mais um pouquinho sobre as avaliações. As avaliações explícitas possuem escalas que são bem definidas, né? Por exemplo, de 1 a 5, menos 10 a 10, entre quaisquer outras escalas, né, que você queira. Elas refletem precisamente as preferências do usuário, né? Então, na verdade, o usuário que vai oferecer essas notas, e aí, dependendo dessa nota, você sabe se ele gostou pouco, médio ou muito daquele item, tá?
Por outro lado, essas avaliações explícitas requerem que o usuário forneça elas, e nem sempre ele está disposto a oferecer essas notas para todos os itens que ele acessa. E o número de avaliações pode ser bastante escasso, né? Até mesmo por conta desse item aqui em cima, essas avaliações podem ser escassas, o que vai levar a matrizes mais esparsas e que, por sua vez, pode gerar recomendações mais imprecisas. Beleza? Já as avaliações implícitas são coletadas pelo próprio sistema durante a navegação. Então, o usuário vai navegando lá na página, vai coletando aquelas visitas que o usuário faz àqueles produtos, né? E isso pode ser feito por meio de cliques, de visualizações, de adição no carrinho de compras ou de compras efetivadas, tá? Então aí depende do tipo de interação que o usuário está fazendo no sistema. Não requer um esforço adicional do usuário, né? Porque o usuário vai estar interagindo com o sistema da mesma maneira que ele faria antes, de qualquer forma, tá? Então, por conta disso, são informações que são bastante abundantes no teu sistema. Mas, por outro lado, existe um problema de como interpretar corretamente o comportamento do usuário num sistema. Então, por exemplo, o usuário ele pode começar a assistir a um filme lá na Netflix e depois de 3 minutos assistindo aquele filme, ele para, e aí o sistema vai interpretar aquilo como se o usuário não tivesse gostado do filme ou porque ele teve que fazer alguma outra atividade. Então, quer dizer, essa interpretação que o sistema faz nas interações pode ser equivocadas ou podem ser corretas, tá? Mas isso aí acaba sendo um problema mais do tipo de avaliação implícita que você está considerando e o que você quer fazer, na verdade, com essas avaliações. Beleza? Bom, então a filtragem colaborativa tradicional pode ser dividida, então, naquelas que são baseadas em memória e nas baseadas em modelo, tá? A baseada em modelo a gente vai ver na parte 2 aqui desta aula, tá? Então depois a gente vê isso daqui. A gente vai focar hoje na baseada em memória. E essa filtragem colaborativa baseada em memória, ela pode ser subdividida em vizinhança entre usuários e vizinhança entre itens. Então, a vizinhança entre usuários consiste basicamente em recomendar a um usuário-alvo itens que outros usuários tenham gostado e que esses usuários sejam similares ou parecidos com aquele usuário-alvo, tá? Então, por exemplo, você tem aqui um usuário-alvo, tá? Então aqui ele está usuário-alvo, né? Você vai encontrar outros usuários que sejam parecidos com ele, quer dizer, eles vão estar no mesmo grupo lá com preferências parecidas, e aí você vai ter determinados itens que podem ser recomendados para esse usuário, e você vai ter preferências ou avaliações que esses usuários deram para esses outros produtos, tá? E dados aqueles produtos que esses outros usuários tenham gostado, então, por exemplo, supondo que a maioria dos outros usuários desse grupo do usuário-alvo tenham apreciado esse item que está aqui. Então, o sistema, sabendo disso, ele pega esse item e recomenda para o usuário-alvo. Tá? Então, é basicamente assim que funciona. É necessário, então, que você tenha esses grupos de usuários, que são usuários que tenham preferências parecidas com o usuário-alvo. No caso desta figura, não é bem assim. Aqui eu estou usando uma figura da Netflix, que antigamente eles forneciam essas recomendações dos amigos do usuário do sistema
a partir das redes sociais, no caso do Facebook, mas depois eles removeram isso, mas na verdade isso daqui não é bem usuários similares, tá? Users similares. Na verdade, isso daqui é baseado em redes sociais. Mas a filtragem baseada em vizinhança de usuários vai levar, então, isso daqui em consideração, que é exatamente usuários com preferências ou interesses parecidos. Tudo bem? Bom, então, olha aqui como é que funciona, né? Ó, dado um usuário U e um item I que ainda não foi visto por U, tá? Então vamos ver por partes aqui, ó. Deixa eu mudar a fonte. Então aqui, ó, eu tenho, dado um usuário U, então imagina aqui que eu tenho esse usuário U, tá? E um item I que ainda não foi visto por U, então imagina que eu tenho esse item aqui, eu quero saber se esse usuário gostaria de receber essa recomendação, tá? Então o que eu quero saber é exatamente qual que é um score, qual que é a nota que esse usuário U daria para esse item I, tá? Exatamente esse valor aqui. Se for um valor alto, quer dizer que ele gosta, tá? E aí eu posso recomendar isso para ele. E se for um valor baixo, quer dizer que o usuário não iria gostar desse item, tá? Então vamos lá. Encontre um conjunto de usuários que tenham preferências parecidas com U e que tenha, logicamente, avaliado esse item I. Então o que eu vou fazer? Eu vou encontrar outros usuários na minha base que eu vou pegar então, primeiro aqueles, posso pegar, por exemplo, todos aqueles usuários que tenham fornecido uma avaliação para esse item, tá? Então supondo que esse aqui deu nota 5, esse deu nota 4, esse deu nota 5, esse deu nota 3, tá? E só que aí eu vou pegar apenas aqueles usuários que tenham preferências parecidas com U. Então, de todos esses 4 usuários aqui, ó, por exemplo, o V1, o V2, o V3 e o V4, supondo que eu vou encontrar aqueles usuários que tenham preferências mais parecidas com U, supondo que seja esses dois carinhas aqui. Tá? Então, quer dizer, a similaridade de U com V1 e a similaridade de U com V2 vão ser valores altos, tá? Então, quer dizer, eles têm preferências parecidas. Uma vez que eu encontrei esse grupo, o que eu vou fazer? Eu posso usar a média de suas avaliações para predizer o nível de satisfação de U por I. Então, quer dizer, esse nível de satisfação é exatamente esse valor aqui, ó. Tá? E o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar e encontrar a média das notas que esses usuários que têm preferências parecidas com U deram para aquele item. Então eu posso fazer assim, a nota de RUI seria o quê? Seria a média disso aqui. Seria 5 mais 4 dividido por 2. Tá? Então isso aqui daria 4,5, né? 4,5. Então esse valor 4,5 é o quanto que o usuário seria a nota predita, né, do sistema do usuário U para esse item I. E aí o que eu faço? Eu faço isso para todos os itens que o U ainda não conhece. Então eu poderia fazer isso, por exemplo, aqui com um outro item I2, um I3, um I4, até o I, né, que é o último item. Vou encontrar as notas
né? Preditas para todos esses itens, a partir também dos usuários similares a U. E, por fim, eu poderia recomendar aqueles itens mais bem avaliados. Tudo bem? Um exemplo, ó, dado uma base de avaliações, então aqui eu tenho usuários por itens, e essa base está com notas explícitas, né? Eu quero determinar se a usuária Alice vai gostar ou não do item 5, que é exatamente o que está aqui em amarelo. Tá? Bom, aí a gente tem algumas questões. Como saber quais usuários têm gostos parecidos com a Alice? Quer dizer o quê? Como que eu faço para determinar esse grupo aqui de usuários parecidos com U? Como que eu faço isso? Uma outra pergunta. Como que eu calculo a similaridade entre esses usuários? Então, quer dizer, a gente pode... essa pergunta aqui de baixo já é uma resposta da de cima, né? Então, para eu encontrar usuários que têm gostos parecidos, eu posso calcular a similaridade entre eles. E como calcular essa similaridade é o X da questão, né? Depois que eu calculo essa similaridade, quantos vizinhos eu devo considerar? Porque eu posso, por exemplo, aqui, encontrar, por exemplo, ao invés de 2, encontrar 1000 usuários que sejam parecidos com U. Mas eu vou considerar esses 1000 no cálculo aqui dessa média, ou eu vou considerar um valor menor, tá? Então, quantos vizinhos devemos considerar? E como calcular uma predição? Com base nas avaliações dos vizinhos. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, a gente fez por meio de uma média aritmética. Mas eu poderia usar, por exemplo, uma média ponderada, tá? Poderia, por exemplo, fazer uma normalização desses valores, extrair, por exemplo, o viés de cada usuário. Então a gente vai ver melhor isso daí depois, como que pode ser melhorado, né? Vamos começar com a similaridade de usuário. Então, para calcular a similaridade entre usuários, uma métrica que é bastante popular é a correlação de Pearson, tá? Como que funciona essa correlação de Pearson? Eu tenho dois usuários, o IV, por exemplo, tenho a nota que o usuário deu para um item I, que é o R, o I, tá? E eu tenho a notação I de UV, que é o conjunto de itens que foram avaliados pelos dois usuários, tá? Então, pessoal, aqui na verdade, eu vou, a partir dessa matriz, eu tenho que considerar notas que tenham sido coavaliadas tanto pelo usuário alvo, como também por cada usuário que eu vou calcular a similaridade. Então imagina que a Alice aqui seria o usuário U, e, por exemplo, o user 1 seria o usuário V aqui dessa fórmula. Tá? O que eu vou precisar? Eu vou precisar saber esse IUV é o quê? É um conjunto de itens que foram avaliados pelos dois usuários ao mesmo tempo, quer dizer, foram coavaliados, né? Então, nesse caso dessa matriz, o I de UV vai ser os itens 1, 2, 3 e 4. Tá? Quer dizer, aqui eu tenho notas em comum, notas em comum, notas em comum e notas em comum. Tá? Essa matriz aqui ela está completa, tá, pessoal? Mas supondo que eu não tivesse, por exemplo, eu quero calcular a similaridade, supondo, entre Alice, que é o U, e o user 3, aqui, que é o V. E supondo que aqui eu não tivesse essa nota, aqui eu não tivesse essa nota, por exemplo.
tá? Fossem valores desconhecidos. Então, nesse caso, o I de UV seria o item 1, seria daí também o item 4 apenas, tá? Então, quer dizer, são apenas valores que foram coavaliados. Beleza? Então, o I de UV é esse. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, aplicar a fórmula, tá? Então, eu tenho um somatório aqui em cima, onde esse I vai variar por todos os itens que foram avaliados pelos dois usuários, né? Aí aqui eu tenho a nota que o usuário deu para aquele item, o usuário U deu para aquele item, e aqui a nota que o usuário V deu para aquele item. Tá? Atrelado a isso, eu vou subtrair a média de notas DU. E aqui é a média de notas DV. Tá? Por que isso, pessoal? Porque isso daqui serve para você, para você isolar o viés ou o bias do sistema. Tá? O que é o viés ou bias? Tá? Imagina que você tem um usuário que ele tem uma propensão a dar notas altas. Tá? Então imagina que um usuário, por exemplo, ele gosta de dar notas 5, notas 4, 4,5. Se ele realmente não gostar, ele pode dar uma nota 2,5 por aí. E um outro usuário, por exemplo, que ele é mais criterioso, ele dá notas 1, nota meio, nota 2. Se ele gostar bastante, ele vai dar nota 3, tá? Então, quer dizer, essas notas aqui, elas são valores absolutos, de acordo com a escala mental de cada usuário. E quando a gente extrai essas médias aqui da fórmula, a gente não está mais considerando os valores absolutos, mas sim os valores relativos da média de cada um, tá? E isso acaba melhorando bastante o desempenho da similaridade. Bom, mas aí o denominador da correlação consiste basicamente em você normalizar, tá? Então aqui o item vai variar por todos esses itens em comum e vai fazer a subtração da média, né? E elevar ao quadrado, depois tirar a raiz e aqui para o usuário ver a mesma coisa, tá? Então, com isso você calcula a similaridade entre os dois usuários. Possíveis valores dessa similaridade é menos 1, quer dizer, são usuários totalmente dissimilares, até mais 1, quer dizer, usuários totalmente similares. Então, calculando a similaridade, a correlação de Pearson entre Alice e todos os outros usuários, eu tenho esses valores aqui de similaridade, tá? Que é simplesmente a aplicação dessa fórmula. Vocês podem tentar fazer isso daqui, tá? Um exercício aí para vocês encontrarem esses mesmos valores que eu encontrei. E uma vez que você determina essa similaridade, a gente passa para o próximo passo, que é a predição. Mas antes de eu passar para esse passo, vale a pena eu mostrar um pouquinho aqui para vocês o efeito do viés ou do bias, tá? Então reparem, por exemplo, que eu tenho aqui a usuária Alice, que é o que está aqui em azul, e aqui o usuário user1, tá? Que está em verde. Reparem que eles têm um comportamento similar ao longo dos acessos aos itens, tá? Só que eles estão numa escala mental, né, diferente entre si. Mas o que importa mesmo é esse comportamento de gostar mais ou menos de cada item. Enquanto que o usuário 4, por exemplo, ele não gostou do item 1, mas adorou o item 2. Foi exatamente o contrário dos usuários Alice e 1, né, onde eles gostaram do item 1 e não gostaram do item 2. Tá? Então
essa relação aí, né, que é capturada pela, pela aplicação aqui do Pearson, né, subtraindo aqui a média de cada usuário. Então, pessoal, uma vez que a gente calcula a similaridade entre todos os usuários, a gente pode calcular a predição, né, que é esse prédio de UI, é o que eu tinha mostrado lá, que é a nota predita de U por I, tá? Então, isso daqui pode ser feito por meio dessa fórmula. Isso daqui, pessoal, nada mais é do que uma média ponderada pela similaridade, tá? Então aqui eu tenho o meu peso, que é a similaridade de U por V, do que, né? Então reparem que aqui eu estou agregando novamente o viés do usuário U, tá? Então isso aqui é o viés de U, tá? Que é a média dele de notas, né? E na média, eu estou fazendo a média ponderada da nota que os outros usuários, que são parecidos com U, então esse U de U é os K vizinhos mais próximos de U, tá? E então quer dizer, esse UU eu vou pegar daqui, né? Então eu tenho essa similaridade da usuário-alvo com todos, vou determinar um valor de K, um número de vizinhos, supondo que seja 2. O que eu vou fazer? Eu vou pegar as duas similaridades mais próximas, que é o user 1 e o user 2. E eu vou chamar esse conjunto de UU, tá? Que é exatamente o que eu estou colocando aqui nesse conjunto. E aí aqui, esse Vzinho vai percorrer todos esses usuários, e aí eu vou calcular a média ponderada das notas desses usuários, subtraindo o viés de cada um, tá? E aí esse offset, essa diferença, eu pondero pela similaridade de U com V, né? E depois, quando eu termino isso, eu agrego aqui o viés do usuário-alvo. Tá? Então eu estou excluindo o viés aqui de cada vizinho e aqui eu estou agregando o viés do usuário-alvo. Beleza? Muito bem. Então, um exemplo aqui, né, para k igual a 2, eu vou pegar então esses dois usuários, o 1 e o 2, né? E aí aqui essa é a fórmula da aplicação daquela fórmula, né, para encontrar o quanto que a Alice gostaria do item 5. Tá? Então fazendo a aplicação dessa fórmula te daria 4,85. Então também aqui tentem dar uma debugada, né, nesses valores que estão aqui de acordo com a fórmula. Beleza? Alguns cuidados, tá, para você aplicar essa técnica, né, de vizinhança de usuários. O número de itens coavaliados pode ser insuficiente, tá? Se você estiver trabalhando com uma base muito esparsa, você não vai ter esse número de itens que foram coavaliados com o usuário-alvo pode ser que seja baixo, tá? Então daí você não vai conseguir encontrar uma similaridade entre esses usuários de uma maneira mais eficiente, tá? Além disso, a escolha de número de vizinhos mais próximos também é um fator importante. Se você usar valores muito baixos ou muito altos, podem reduzir a acurácia do seu sistema. Normalmente, o que você faz? Né? Você vai reportar o valor aqui de acurácia, tá? De acordo com esse número de vizinhos. Tá? Então você pode ter lá um gráfico para mostrar o desempenho do seu sistema de acordo com a vizinhança, né, o número de vizinhos que você está considerando.
E um outro fator, né, uma outra questão importante é a questão de escalabilidade, tá? Então você pode ter sistemas que têm milhares de usuários e milhares de produtos, e aí calcular a similaridade desses usuários pode ser um problema de desempenho computacional, né? Bom, vamos ver então a segunda abordagem, que é a filtragem colaborativa baseada em vizinhança de itens. Bom, então a filtragem colaborativa baseada em vizinhança de itens é basicamente a mesma coisa, pessoal, só que você vai considerar agora a outra dimensão, tá? Ao invés de você calcular a similaridade entre usuários, você vai calcular a similaridade entre itens. Então vamos lá, ó, vamos ver o algoritmo aqui, ó. Dado um usuário U, também vou desenhar ele aqui, usuário U, e um item I, que ainda não foi visto por U, tá? Então eu quero calcular exatamente essa nota. O que eu vou fazer? Encontrar um conjunto de itens que tenham avaliações parecidas com I, tá? Então, na verdade, a partir do item I, eu vou encontrar outros itens, tipo J1, J2, J3, J4, J5, tá? São outros itens que, que tenham avaliações parecidas com I, quer dizer o quê? Que sejam similares a I, tá? Quer dizer que eles têm uma certa similaridade. Então, essa similaridade eu posso pensar em colocar ela num conjunto, tá? Imagino que eu tenho um conjunto aqui de itens que são similares. E além disso, né, que tenham sido avaliados por U. Tá? Então, desse conjunto de itens que são similares a I, eu vou verificar aqueles itens que o usuário de fato forneceu uma nota. Tá? Então, supondo que ele deu nota 5 para o item J5, nota 3 para o item J4 e, sei lá, nota 3 de novo para o item J2. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar esse conjunto de itens que são parecidos com I e que tenham sido avaliados por U. Então, vão ser os itens J2, J4 e J5. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar, por exemplo, né, a média de avaliações de U para esses itens, né, para saber qual que é o nível de satisfação de U por I. Então, é o caso, né, de eu encontrar o R de UI como sendo a média dessas três notas. Então, por exemplo, 5 mais 3 dividido por 3 vai te dar aí 11 dividido por 3, né? Então, essa daqui seria a nota que eu colocaria aqui, tá bom? E fazendo isso para todos os itens que o ainda não conhece, eu recomendo os mais bem avaliados, tá? Então, essa é a ideia da vizinhança de itens. Bom, a similaridade, então, entre itens é parecida com a de usuários, então eu vou calcular também por Pearson, só que agora eu vou estar pensando em colunas, né, ao invés de linhas, né? Então, a similaridade de dois itens, I e J, tá, vai ser o quê? Na parte de cima, eu vou ter
vou percorrer usuários, nesse conjunto aqui U de IJ, e esse conjunto U de IJ são usuários que avaliaram ambos os itens I e J. Tá? Então, se um usuário avaliou esses dois itens, I e J, eles vão estar nesse conjunto U de IJ. E aí eu vou percorrer todos esses usuários. Aí eu vou pegar a nota, então, que cada um desses usuários deu para aquele item I, e cada usuário desse deu para o item J. Tá? E aí eu vou também subtrair o viés aqui, ó, do item I e o viés do item J. Viés de um item, pessoal, a gente pode interpretar isso, por exemplo, com itens que são muito populares ou que tenham sido bem bem divulgados, por exemplo, tá? Então são vieses também no contexto de itens. E aqui embaixo é a normalização normal aqui de cada unidade, né? Então vamos ver aqui, ó, como é que ficaria, né, ó, no nosso exemplo. Então o que eu quero? Eu quero encontrar qual que é a nota que a Alice daria para o item 5. Então, como eu falei, ao invés de você calcular a similaridade entre usuários, você vai calcular a similaridade entre itens. Tá? Você vai pensar em colunas ao invés de linhas. Então, eu vou precisar calcular então, a similaridade desse item 5 com todos os outros itens que eu tenho na base, que é exatamente isso daqui. Para isso, o que eu faço? Eu aplico a fórmula, né, a equação aqui do Pearson. Né? Então essa fórmula ela necessita então desse conjunto U de J. Esse conjunto U de J são usuários que coavaliaram ambos os itens que eu estou considerando naquela similaridade. Então imagina que eu quero calcular a similaridade entre o item 5 com o item 4, tá? Que são esses dois. Então, para isso, eu vou precisar encontrar esse U de J, que nesse caso aqui vão ser os usuários de 1 a 4, porque todos deram notas para esses dois itens I4 e I5, tá? Então você vai ter o 1, o 2, o 3 e o 4. Beleza? Supondo que eu queira calcular agora a similaridade entre o item 5 e 1, mas supondo que eu não tenha essa nota, e eu não tenho essa nota, e eu não tenho essa nota. Tá? O que vai acontecer? O U de I e J, tá? Seria simplesmente o user 4. Por quê? Porque o user 3 não avaliaram o item 1 e 5 ao mesmo tempo, nem o 2 e nem o 1. Tá? E ali se você não considera. Então é apenas o user 4 que você vai considerar aí para calcular essa similaridade, tá? Que vai dar um valor aí bem errado, né? Mas é que aqui esse exemplo aqui está num exemplo fictício, né? Mas uma vez que você determina então essas similaridades, aí o processo é parecido com o outro, né? Então você vai determinar um número K de vizinhos mais similares ao item 5. Depois você calcula daí, a partir daí a predição, que pode ser, por exemplo, essa média ponderada. Tá? Nesse caso dessa média ponderada que está aqui, eu não estou considerando o viés do item J, mas você pode considerar. Então eu poderia, por exemplo, pessoal, fazer uma alteração aqui dessa fórmula
assim, né? Ó, então eu posso, por exemplo, supondo que eu queira considerar o viés. Então eu poderia fazer com que a predição de U por I seria o viés desse item I, tá? Mais o J pertencente a IU. Esse IU são os itens mais similares ao item I, né, que foram avaliados por U, tá? Daí eu tenho a similaridade de I por J, e aí aqui eu vou excluir o viés do item J, tá? E aqui eu vou calcular também o J, né, pertencente a IU, de similaridade de IJ. Tá? Então, simplesmente eu estou adicionando o viés aqui do item J, do I, e excluindo o viés do item J. Tá? Então, aqui você pode usar essa ou essa fórmula para encontrar a predição. Tá, ó, então o IU, né, que é o que está lá na fórmula, que é esse cara aqui, ó, é o conjunto dos K itens mais similares a I, né, que foram avaliados por U. Tá? Então, uma vez que você calcula essa similaridade do item 5 com todos os outros itens, você vai encontrar um valor K de itens mais similares ao item 5, onde a usuária ali você tem avaliado. Né? Então, supondo que o item 4 é o mais similar ao item 5, mas supondo que ele não tenha sido avaliado pela Alice, então você não vai considerar esse item, você vai pegar aquele que a Alice tenha fornecido uma nota, né? Tá bom? Bom, algumas comparações entre a filtragem colaborativa baseada em vizinhança de itens em relação à vizinhança de usuários, tá? Ela é um pouco mais escalável do que a vizinhança de usuários, mas por si só ela não resolve isso, tá? Você pode calcular de uma maneira offline ou antecipada a similaridade entre todos os pares de itens. O que acontece é que você vai ter os vetores de notas de usuários vão ser muito mais dinâmicos do que os vetores de notas de itens. E aí, por conta disso, o cálculo da similaridade entre itens pode ser feita com menos periodicidade do que de usuários. Então, por isso que ele é um pouco mais escalável, né? Então, quer dizer, essa similaridade ela é mais estável do que a similaridade de usuários. E aí, também em tempo de execução, você pode encontrar a vizinhança entre itens, tá? E essa vizinhança vai ser pequena, né? Porque você vai ter, nesse cálculo de vizinhança, apenas aqueles itens que aquele mesmo usuário tem avaliado, tá? Então, quer dizer, o cálculo dessa similaridade acaba sendo mais eficiente, né? Com menos... A dimensão, né, que você vai usar para calcular essa similaridade vai ser menor, tá bom? Bom, na teoria você vai precisar de até n ao quadrado similaridades para armazenar, onde n é o número de itens. Então imagina que você vai ter que ter uma matriz de itens por itens, tá? E aí então, supondo que n é o número de itens, isso aqui vai te dar n ao quadrado, né? Mas na prática esse valor vai ser bem menor, tá? Porque você pode ter itens sem nenhuma coavaliação. Então é aquela ideia de você ter itens que, que não vão ter as notas que foram dadas pelo mesmo usuário, tá?
Então essa matriz aqui ela pode ser que seja mais esparsa, então você não precisa armazenar ela cheia como está aqui, poderia usar uma, uma estrutura de matriz esparsa, né? E algumas outras otimizações de memória, né, é você fornecer, por exemplo, um limiar para o número de coavaliações. Supondo que seja abaixo desse limiar, você não considera no cálculo da similaridade. E também limitar o valor de K, né, que é o vizinho, o número de vizinhos das suas similaridades. Tá? Você pode fazer isso também para otimizar a memória. A gente tem também alguns problemas relacionados com a esparsidade. Então, o problema da partida fria é um problema bastante comum, onde você tem novos usuários ou novos itens. Quer dizer, você não consegue correlacionar eles com outros usuários ou outros itens na sua base. Para resolver problema de partida fria, você pode ter algumas abordagens que são, de certa forma, triviais. Por exemplo, pedir para o usuário avaliar um conjunto inicial de itens. Então, é o caso, por exemplo, de alguns sistemas, como a Netflix, que você se cadastra no sistema, daí ela faz com que você tenha que dar algum feedback para algum conjunto inicial de itens para construir um perfil inicial seu, né? Se você tiver usuários novos ou itens novos, você pode adotar uma abordagem híbrida, que é usar algum outro método de recomendação, por exemplo, baseado em conteúdo, ou demográfico, ou não personalizado, como usar popularidade, por exemplo, né? Ou então também usar uma avaliação padrão, por exemplo, a média, para aqueles itens que somente um dos dois usuários a ser comparados avaliou. Então é o caso de você não ter coavaliações, você pode usar a média daquele indivíduo que não tem a nota para aquele item, tá bom? Beleza, vamos. Essa daqui então é a vizinhança de itens. Aí tem uma outra outro algoritmo que são baseados em regras de associação. Bom, então pessoal, a gente pode usar também alguma coisa de regras de associação para filtragem colaborativa. Normalmente elas são usadas para fazer uma análise de comportamento de compras em sistemas de e-commerce, tá? E-commerce. Então, ela procura detectar algumas regras, como por exemplo, se o cliente comprar cerveja, então 70% de chance de ele comprar amendoim também para consumir com uma cerveja, vamos supor, tá? Então, a gente pode detectar regras desta forma, né? Então, onde eu tenho uma regra dado o consumo ou a compra de um determinado item, isso me leva a comprar também um outro item. Então, quer dizer, eu comprei cerveja, então tenho uma chance boa de comprar amendoim também, tá? E aí eu vou tentar detectar essas regras a partir de um conjunto de transações que eu vou chamar de conjunto D, tá? Conjunto de transações, onde esse conjunto de transações é um conjunto aí composto por T1 até N, né? E me indica aí os acessos, tá? Ou as compras que usuários fizeram para aqueles itens, tá? Então, por exemplo, se 20 pessoas compraram cerveja, então você teria aí, por exemplo, cerveja seria o 1, né? E T1 seria 20, tá? Vamos supor. Número de transações aí para cada item. E aí eu tenho as métricas de qualidade que posso aplicar, que são as métricas de suporte e de confiança, tá? Então vamos ver aí como que elas funcionam. Então olha só, são métricas que podem ser usadas como um limiar, tá? Você vai comparar elas com um limiar para filtrar as regras que são
relevantes das irrelevantes, né? Então veja que o suporte, pessoal, é dado por essa fórmula que está aqui, ó. Então o que é isso? Ó, vamos ver. Eu tenho que o suporte é o número de transações que contém ambas os acessos ou as compras, né, x e y, tá? Dividido pelo número de transações que eu tenho na minha base, tá? Então, o número de transações contendo x e y eu chamei de sigma x união com y. E essa função sigma é dada por isso daqui, ó. Essa função, a função sigma de x vai ser um número, né, de x, onde x está contido em TI, tá? Sendo que TI pertence ao número total de transações. Então, se eu passo x união com y, na verdade eu estou tratando aqui da união dessas duas transações aqui dentro, sendo que ambas estariam contidas aqui nesse conjunto de transações no meu sistema. Beleza? E dividido tudo por D, que é o número total de transações. A confiança, pessoal, é parecido, só que você vai dividir aqui pelo número de transações que contém a primeira regra, né, a que vai levar à segunda regra. Então, a confiança serve para que você verifique se, dada aquela regra que você encontrou aqui em cima, se ela de fato ela é relevante ou se ela tem uma confiança aceitável. Então, quer dizer, você vai verificar se de todas as transações que começaram, que startaram com X, quantas delas, né, levaram ao Y. Tá? Então, quer dizer, se o usuário comprou cerveja, tá? Quantos desses usuários, ou qual a porcentagem desses usuários que compraram cerveja também compraram amendoim? Tá? Então, aí essa porcentagem é exatamente a confiança dessa regra. Enquanto que o suporte é, de todas as transações, qual é a porcentagem de transações onde essas duas regras ocorrem ao mesmo tempo, tá? Então, de todas as transações do seu sistema, qual é a porcentagem de usuários, né, que compraram as duas coisas juntas, tá? Bom, então, dadas, né, essas duas regras, tá, de suporte e de confiança, a gente pode criar um algoritmo para recomendação, como está aqui nesse exemplo, ó. Então, eu quero gerar recomendações para Alice, né, dada essa matriz aqui. Nesse caso, essa matriz ela está binarizada, ela é uma matriz de notas implícitas, né, de avaliações implícitas. Então, um algoritmo possível para isso seria, inicialmente, determinar as regras que são relevantes com base nas transações de Alice. Tá? Então, quer dizer, vamos ver aqui as transações de Alice. Ó. Então, a Alice, ela nesse momento, até o momento, né, ela comprou, né, ou ela acessou simplesmente o item 1, tá? E os outros itens ela não acessou. Então, a partir do item 1 que ela acessou, que ela comprou, o que mais que a gente poderia recomendar para ela? Tá? Então, por isso que a gente pode encontrar regras a partir dessa avaliação inicial da Alice. Então eu poderia encontrar regras, tá, na forma x que leva a y, onde o x seria o próprio item 1, tá? Por quê? Que é o que a Alice avaliou, tá? Então, dado o item 1, quais são as regras que eu posso criar aqui a partir do item 1? Tá? Quais são as avaliações ou quais são as recomendações para a Alice a partir do fato, né, de eu saber que a Alice já
comprou o item 1. Bom, para fazer isso, então, eu posso determinar os itens que não foram consumidos ainda pela Alice, tá? Que poderia ser o item 3 e o item 5, tá? E aí eu posso depois ordenar esses itens com base no valor de confiança. Então, olha só, vamos ver aqui a regra 1 que leva a 5. Então, dado o item 1, eu quero ver a regra de 1 que leva a 5. Então, o suporte, nesse caso, vai ser o quê? Vai ser o suporte, lembrando, é isso daqui, né? Ó, é o sigma de x união com y dividido por d, tá? Esse é o suporte. E a confiança é o suporte de x união com y, sigma x, tá? Então, o suporte vai ser o quê? Quantidade de transações dos dois itens pelos outros usuários, tá? Então, no caso aqui, seria o item 1 com 5, seria esse cara e esse cara que está aqui, tá? Então, são dois. Então, duas transações desses dois itens. Dividido pelo número de transações, pessoal, seria aqui, nesse caso, o número de usuários, né? Que seria, então, 4, excluindo, logicamente, a Alice, tá? Então, 4 que está aqui. E a confiança? A confiança também é 2, né? Que é, no caso do suporte, então aqui ainda é 2. E o sigma de x é o número de usuários que avaliaram o item 1, tá? Que é o sigma de x. Então eu tenho esse, que é 2 também. Tá? Então isso aqui vai me dar confiança 1, tá? 100%. E a outra regra seria, dado o item 1 que ela avaliou, quero saber se esse item 1 leva ao item 3. Então, o suporte vai ser o quê? Ó, eu tenho o item 1 que leva a 3, seria esse que leva a esse, apenas. Tá? Então, suporte na parte do numerador é 1. Número total de transações é o número de usuários, que é 4. Tá? E a confiança é o quê? É o 1 também, numerador, igual ao suporte, dividido pelo número de transações do item 1, que é 2. Tá? Então, 2 está aqui, então confiança aqui nesse caso é 0,5. Então, eu posso ordenar os itens com base nos valores de confiança. E isso quer dizer que o item 5 ele seria recomendado para a Alice antes, né, do item 3, com maior prioridade. Né? Tá? Então é assim que funciona as regras de associação. E você poderia usar o suporte num passo anterior, quer dizer, para você encontrar aquelas regras que são mais relevantes. Então, no caso desse exemplo aqui, eu já forneci duas regras que vão ser analisadas, tá? E, na verdade, numa base maior, você teria que fazer uma filtragem inicial dessas regras para depois fazer a ordenação pela confiança. E para fazer isso, você pode usar o suporte. Beleza? Último método, pessoal, métodos probabilísticos. Então, a ideia básica é, dada uma matriz de interações de usuário por item, né, eu quero determinar a probabilidade em que o usuário U vai gostar, né, do item I. Tá? Quer dizer, é a partir das probabilidades. Né? E aí eu vou fazer recomendação com base nessas probabilidades. Tá? O cálculo das probabilidades é feito com base no teorema de Bayes, de probabilidade condicional. Tá? A fórmula do teorema, né, de Bayes é esse daqui. Então, a probabilidade de ocorrência, né, de y
condicionada ao x. Então, qual que é a probabilidade de y dado x? E isso pode ser mapeado como a probabilidade de x dado y vezes a probabilidade de y dividido pela probabilidade de x. Tá? E o que são esses x e y? Não é? Eu posso então mapear para o nosso problema como a probabilidade do item 5, quer dizer, da Alice gostar do item 5, dado que? Dado o perfil ou dado o histórico de acessos desse usuário. Tá? Então, o X seria o histórico de acessos ou as avaliações anteriores da Alice, e eu vou considerar isso na probabilidade de P de item 5. Beleza? Então, a probabilidade, vamos supor, da Alice gostar do item 5, dado o histórico, né, da Alice, tá? Da Alice, né? Vai ser o quê? Vai ser a probabilidade do perfil dela, né, de x, dado o item 5, tá? Vezes a probabilidade de item 5, dividido pela probabilidade do histórico do usuário. Uma coisa importante aqui, pessoal, é que a gente vai calcular essa probabilidade para todos os itens da sua base. Então, para o item 1, item 2, item 3, item 4. E reparem que, pela definição, essa probabilidade aqui embaixo ela vai ser constante, porque você vai ter aí o histórico da Alice que vai permanecer constante durante o cálculo dessa recomendação. Então eu posso remover isso e vai me restar simplesmente o numerador, né? Sendo que esse numerador pode ser interpretado como um produtório, tá? Onde você vai ter um item de 1 até o número total de itens que a Alice avaliou, quer dizer, é o seu histórico, tá? Então você vai ter a probabilidade de x de cada um desses itens que ela avaliou, dado esse item 5, vezes a probabilidade do item 5. Tá? Quando eu falo em probabilidade de item 5, como está aqui, por exemplo, se ela gostou, se ela acha relevante ou não o quanto que aquele item 5 é relevante para a base inteira, né? Tá? Bom, vamos ver um exemplo para ficar mais claro disso tudo aí. Só antes de a gente mostrar o exemplo, a gente tem essa suposição aqui, ó, que ela é importante, que fala que os acessos ou as avaliações são independentes entre si. Tá? Por quê? Porque eu tenho esse produtório, e esse produtório aqui está varrendo todos os itens sem um depender do outro. Tá? Então, por isso que tem essa suposição de que eles são independentes, mas que nem sempre é verdadeiro, tá? Porque você pode recomendar alguma coisa para o usuário, daí ele não gostar daquela recomendação, e as próximas recomendações ele já fica com um pé atrás. Tá? Então você pode ter essa dependência, o que vai prejudicar aí o desempenho do algoritmo. Tá? Mas, de modo geral, esses métodos aqui, eles adotam essa suposição. Olha um exemplo, então. Imagina que eu quero, então, encontrar o quanto que a Alice iria gostar do item 5. Tá? O que eu tenho inicialmente? Eu tenho o histórico da Alice. O histórico da Alice são todas as notas que ela deu para os outros itens da base, que no caso é para o item 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, o meu x
lá da fórmula, quer dizer, o perfil da Alice, tá? É exatamente esse aqui, né? Então, ela deu nota 1 para o item 1, nota 3 para o item 2, nota 3 para o item 3 e nota 2 para o item 4, tá? Esse é meu x. O meu p de x eu vou omitir, por quê? Porque é uma constante, tá? Ó, que é isso aqui, beleza? Vai ser constante ao longo de todas as probabilidades para todos os itens. O meu p de x dado y. Então, o que acontece, pessoal? O meu p de x dado y é o que exatamente, né? Então, eu quero saber, dado que o item 5 recebeu nota 1, qual que é a probabilidade do histórico da Alice? Tá? Então, basicamente eu quero encontrar então qual que é a probabilidade da Alice da nota 1 para o item 5, tá? Dado que eu tenho o perfil dela. Então, na verdade, isso daqui faz parte do teorema, né? Então, na verdade, o que eu quero calcular é o P de y dado x, sendo que o que eu quero mesmo, né, é calcular qual que é a probabilidade da Alice ter dado uma nota 5, quer dizer, uma nota 4, uma nota 1 para o item 5, tá? Deixa eu fazer diferente aqui, vai. Vou melhorar. Então, qual que é a probabilidade da Alice, item 5, da nota 1, dado o teu perfil. Então, aplicando o teorema de Bayes, eu vou ter que transformar isso numa coisa assim, né? Probabilidade de x dado que o R do item 5 é igual a 1, vezes a probabilidade do item 5 e 1. Tá? Então, isso daí eu faço por meio... então, isso aqui eu vou ter que expandir, né? Porque o x aqui é todo o histórico, né? Todo o perfil da Alice. Tá? Então, isso aqui vai ser um produtório. Então, pegando o primeiro termo, item 1 igual a 1. Então, qual que é a probabilidade do item 1 ser 1, dado que o item 5 é 1? Tá, vamos ver isso daí. Então, qual que é a probabilidade do item 1 ser 1, dado que o item 5 é 1? Então, o item 5 sendo 1, essa linha e essa linha, e a probabilidade de que o item 1 seja 1, dadas essas duas linhas, também é aqui, né? 1 e 1. Então, na verdade, essa primeira probabilidade vai ser 2 dividido por 2. Tá? Aí, pegando pelo segundo termo do produtório, é com item 2 igual a 3. Tá? Então, qual que é a probabilidade do item 2 ser 3, ter nota 3, dado que o item 5 é 1? Então, dado que o item 5 é 1, que é exatamente essas duas linhas também, qual que é a probabilidade do item 2 ser 3? Então, no caso, é 1, né? Que é essa daqui. Então, é 1 por 2. Tá?
E o penúltimo termo, né, é o item 3C3. Então, dado também item 5 igual a 1, qual que é a probabilidade do item 3C3? Então, é 1 também, 1 por 2, que está aqui. E o último é item 4C2. Então, item 4C2 é esse cara, que também é 1 por 2. Tá? Então, multiplicando tudo isso daqui, vai te dar 0,125. É a probabilidade do quê? De P de x e y. Pegando esse valor, pessoal, então esse valor 0,125 é essa parte aqui da fórmula. Dado isso, eu vou agora multiplicar por isso daqui. Então, qual que é a probabilidade do item 5C1? Item 5C1 é esse que está aqui, ó. Item 5C1 é 2 por 4, tá? Que vai dar meio. Então, o P de R Alice, item 5, C1, né? Dado o teu histórico, vai ser 0,125 vezes 0,5, que vai te dar um valor aí. Bom, isso daí então, pessoal, é uma probabilidade da Alice dar nota 1 para o item 5, tá? Então, a probabilidade da Alice dar nota 1 para o item 5. Aí eu vou ter que fazer a mesma coisa para calcular a probabilidade da Alice dar nota 2 agora para o item 5, depois nota 3 para o item 5, depois nota 4 para o item 5 e nota 5 para o item 5. Fazendo isso para todos os valores, eu encontro a maior probabilidade. Encontrando a maior probabilidade é exatamente a nota que eu vou acoplar aqui. Tá? Então eu calculo as probabilidades de cada nota, né, de 1, 2, 3, 4, 5, usando, né, toda essa fórmula que está aqui, e pego a maior probabilidade, e é a minha predição resultante. Beleza? Bom, é basicamente isso, tá? Nesses conjuntos aqui pequenos, tá? Você vai ter muitos valores aqui que são zero, ó. Vai ser muitos valores que vai zerar tudo e você vai acabar prejudicando todo o produtório, todas as probabilidades. Existem algumas estratégias para reduzir esse problema, tá? Que é acoplar aí alguns valores pequenos, tá? Para essas divisões que estão aqui, de modo que você não zere todos os termos, tá? Depois, mais para frente eu posso falar melhor sobre isso, mas basicamente o algoritmo funciona dessa maneira que está aí, tá? Bom, é isso então, pessoal. Essa foi a primeira parte. Eu mostrei aqui alguns algoritmos de filtragem colaborativa baseadas em memória. E na próxima aula eu falo um pouco sobre as abordagens baseadas em modelo, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistirem. Se tiverem dúvidas, podem perguntar aqui nos comentários do vídeo ou pode mandar por e-mail, tá? E é isso aí então. Obrigado, até mais.